no livro de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 1. Vamos fazer a leitura até o verso de número 20. São Marcos, capítulo de número 4, verso de número 1. Amém? O texto diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que sai o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, deu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, antes, sendo de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Só até aí. Feche os seus olhos mais uma vez. E mais uma vez eu peço que você clame ao Senhor para que Ele possa falar ao seu coração nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa fazer ressoar, ó Deus, o seu timbre. E que possa, ó Deus, como essa parábola bem disse, essa palavra possa cair em solo fértil nessa manhã. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos admoestar, ó Deus, a esse respeito, em o nome de Jesus Cristo. Nos conduza, Deus, rumo ao aprisco, nos conduza rumo às outras ovelhas, em nome de Jesus, porque nós queremos ser pastoreados pelo Senhor e nós queremos ouvir a voz do pastor. Meu Pai querido, não a minha voz, mas a Tua voz, que a Tua voz seja ouvida para a honra e glória do Teu santo e bondoso nome. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos. Fiquem à vontade. Meus irmãos, conforme nós vimos, essa é conhecida como a parábola da semeadura. Mas alguns teólogos vão colocar um outro tema nessa parábola. Eles vão falar que essa parábola deveria ser chamada de a parábola dos solos. Por quê? Porque a mudança que há aqui, a intenção de João Marcos, a intenção de Jesus é falar do coração de cada um de seus ouvintes. Então, uma mudança brusca no tipo de solo. Repare que a semente é a mesma e o semeador também é a mesma pessoa.
O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de 4 solos. O solo que é um caminho deserto, cuja semente cai à beira deste caminho. Nós vamos falar de um solo rochoso. Nós vamos falar de um solo que tem espinhos. E, obviamente, o último solo, nós vamos falar do bom solo, do solo que é fértil. Mas nós vamos falar de coração. O nosso coração é exatamente esse solo na qual Jesus faz referência aqui. E as Escrituras, elas vão falar muito de coração, vai falar muito do ser, vai falar muito de intelecto, de esforço, de capacidade. E eu trouxe aqui alguns exemplos de como que as Escrituras vão tratar o coração. Provérbios, no capítulo de número 4, no verso de número 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, um texto conhecido, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O mesmo livro de Provérbios, no capítulo de número 23, no verso de número 26, vai dizer: dai-me, meu filho, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O livro de Salmos, Salmo 51, verso 10, vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O próprio livro de Mateus, no capítulo de número 12, no verso de número 30, o nosso Senhor diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus, capítulo de número 15, verso 19 agora: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E por último, Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 9: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as outras coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Portanto, essa linguagem poética, na qual a Bíblia trata os nossos sentidos, as nossas emoções, a nossa força, o nosso intelecto, se resume a coração. E é exatamente nesse solo do coração que Jesus vai falar a respeito dele agora. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, meu irmão, porque Jesus vai falar com você, assim como falou comigo. Ele vai expor seu coraçãozinho agora, nessa manhã. Você se enquadra nesses 4 solos na qual Jesus cita aqui. E eu vou reler a primeira parte da parábola, que diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, ele disse: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, quando saiu o sol a queimou, e portanto não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus dá início à sua primeira parábola, né? E por que Jesus começa a falar de semeadura? O que Jesus está querendo dizer com isso? Meus queridos irmãos, Jesus está querendo dar razão ao seu ministério. Jesus está falando aqui exatamente do ministério de ensino na qual ele está executando. Sim, Jesus está falando dele mesmo. E por que ele começa a falar de parábolas? O que seria uma parábola? Meu querido irmão e irmã, uma parábola são metáforas, podem ser histórias, podem ser exemplos usados para expressar uma verdade. Então Jesus está falando do seu ministério, expressando a verdade do seu ministério, e para isso ele começa usando a parábola da semeadura. No verso de número 10, Marcos diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito dessas parábolas. Verso 11. Eles lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo o que se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam,
e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as outras parábolas? Meu irmão, a parábola, ela testa a receptividade de quem as ouve. Uma parábola não é uma imagem fácil. Existem parábolas muito fáceis, mas existem parábolas que só quem conta a parábola pode dar o seu verdadeiro significado e sentido. E aqui nós temos uma parábola difícil de entender, embora a sua compreensão agrícola seja de fácil compreensão, mas o sentido das coisas, só quem conta a parábola pode realmente dizer o que ela significa de fato. E aqui nós temos uma advertência de Jesus. Jesus diz: não entendeis essa parábola? Como se fosse algo simples. Como vocês vão entender todas as outras parábolas então? O que cabe à nossa compreensão aqui é a receptividade. Como esses discípulos, que se distinguem da multidão, entenderam essa parábola. Ou melhor dizendo, não entenderam essa parábola. Mas o que é importante destacar aqui, mediante a receptividade, é que gera uma curiosidade. Então, o texto vai dizer que algumas pessoas, junto com os 12, não eram só os 12 apóstolos, mas outras pessoas, outros discípulos estavam ali. Eles questionaram Jesus. Nos deu entendimento dessa parábola, nós não conseguimos compreender exatamente o que o Senhor quer dizer aqui. Então, essa receptividade requer esforço. A palavra de Deus, ela tem que ser entendida com esforço também, meu irmão. A palavra de Deus, embora seja simples naquilo que é básico na sua salvação, alguns trechos, alguns detalhes, é necessário esforço, estudo, paciência para se compreender. O que os discípulos de Jesus estão aqui fazendo é exatamente questionando Jesus a respeito desse ensino. Nos ensine, Jesus, de uma maneira mais clara. Nós não temos uma compreensão como o Senhor. Isso requer humildade. Sim, os discípulos aqui foram humildes. E a resposta de Jesus a eles, a esses que buscaram, que questionaram Jesus a respeito dessa verdade, baseado em parábola, foi: a vós outros é dado conhecer o reino de Deus. Ou seja, o esforço de vocês, de estarem comigo, de andarem comigo, a vocês é dado o direito de conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, aos discípulos, as explicações que eles recebem revelam as verdades na qual Jesus quer ensinar. Mas existe um outro trecho dessa parte que Jesus diz que é de difícil aceitação. Que na qual, no verso 12, Jesus vai dizer: porque vendo, não vejam e percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só que engraçado isso aqui. Engraçado não. Mas é um texto difícil, porque Jesus, ele fala exatamente o motivo pela qual ele ensina por parábolas. Na verdade, ele está fazendo uma peneira. Ele ensina por parábolas, conforme ele diz, para que as pessoas vendo não percebam, ouvindo não entendam e não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. Olha que interessante aqui. É claro que a gente tem a explicação da parábola que o próprio Cristo dá, mas perceba uma multidão ouvindo Jesus. 4 tipos de solos. Somente um tipo de solo, a semente é plantada de maneira certa. E os outros 3 tipos de solo, a palavra de Deus, ela fica infrutífera e de maneira proposital. Aqui nós temos 2 conceitos teológicos importantíssimos de serem observados, que é o conceito de responsabilidade humana e o conceito da divindade, dos decretos divinos, ok? Essas 2 coisas, elas não podem andar separadas, elas devem ser conciliadas, elas devem caminhar juntas. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Que existe uma responsabilidade sua, meu irmão, atenção para isso. Existe uma responsabilidade sua em ouvir e entender e buscar compreender. Existe uma responsabilidade sua. E Deus usa dessa maneira, de parábolas, para filtrar o seu povo. Você quer entender? Então ande atrás de mim. Existia uma multidão que ouvia
e não seguia Jesus e voltava para sua casa. Atenção, tá? Talvez essa seja a sua vida. Você ouve e volta para casa, não entende nada. Nada, absolutamente nada. Mas também deixa para lá. Existe uma responsabilidade do ouvinte em ouvir a palavra do seu Deus, compreender a palavra do seu Deus, se arrepender de seus pecados e se converter. Essa é uma das responsabilidades que eu e você tem ao ouvir a palavra de Deus. Mas entra o verso de número 14 e sua explicação. O verso de número 14, Jesus diz: o semeador, obviamente, semeia a palavra. O semeador aqui, meu irmão, é o próprio Cristo, tá? O semeador aqui não é um apóstolo, não é um Zé das Couve. O semeador aqui é o próprio Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. Esse é o semeador. E a palavra que sai de sua boca é os seus ensinos, são os seus ensinos. Então ele começa a dizer: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Essa primeira estrada aqui, esse primeiro solo, sempre me aguçou sempre me aguçou a curiosidade de saber como é que Satanás pega essa semente que é lançada à beira do caminho. Como que Satanás tem essa ousadia de chegar dentro do solo, dentro do coração de alguns irmãos e pegarem essa semente? E estudando, eu finalmente entendi. Eu sempre passava pelas Escrituras, quando eu leio a Bíblia uma vez por ano, de maneira completa. E quando eu passava nesse trecho, eu não paro para fazer exegese quando eu faço essa leitura corrida, e eu sempre pensava comigo: quando eu chegar nesse texto aqui, eu vou esmiuçar ele e vou descobrir o que é isso aqui. E chegou esse dia, e eu me alegrei em saber, entender de fato qual que é a obra de Satanás aqui. E é impressionante, viu, irmãos? Como Satanás trabalha para tirar a semente do seu coração, do meu coração, dos nossos corações. E nós só começamos a entender isso por causa da adversidade na qual Jesus sofreu. Aqui Jesus é o semeador. A palavra que ele semeia são os seus ensinos. Então nós temos que ver quais foram as provações de Jesus. O que os falsos mestres, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, o que eles fizeram para rejeitar essa palavra? E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos. A primeira, o que faz com que Satanás tire a semente do seu coração, meu irmão? Primeiro ponto, inveja. Sim, os fariseus, os falsos mestres, os escribas, eles tinham inveja de Jesus, a ponto de não deixarem a semente, a palavra, caírem em solo fértil. O seu coração já estava totalmente árido. Eles pegavam a palavra de Jesus e jogavam ela para escanteio, e Satanás tomava proveito disso. A inveja mediante a popularidade do Cristo. Vocês vão se lembrar que esses mesmos mestres começaram a indagar da onde que Jesus era, começaram a perguntar de quem que ele é filho. Jesus veio de onde? Da Galileia. Começavam a desprezar Jesus, não por causa da palavra, mas por causa da sua pessoa. Atenção para isso. Eles começaram a menosprezar a palavra de Jesus porque Jesus veio da Galileia. Atenção, a inveja menosprezou a pessoa de Jesus, menosprezou a semente, a palavra, os ensinos de Jesus. Portanto, não tem como, é impossível que essa semente, essa palavra, frutifique num coração invejoso. Impossível. Satanás vai lá e arranca essa palavra. Jesus, ele expulsa demônios, e ao ser confrontado pelos falsos mestres, o confronto dizia: esse Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Olha o coração, árido, coração terrível, coração diabólico, como estes, que acusam Jesus falsamente, que tem inveja de Jesus, pode de fato receber a sua palavra. Impossível. Atenção, tá?
muita atenção, porque de quem você tem ouvido a palavra, meu irmão? Olha para mim aqui. Por que você vem para a igreja e você sai daqui da mesma maneira que você entrou, sem um acréscimo de conhecimento? Por quê, meu irmão? É porque talvez você esteja olhando para a pessoa. Você despreza a palavra por causa da pessoa que está anunciando, o semeador. E por causa de possíveis invejas, o seu coração, se fecha. E sabe o que Satanás faz, meu irmão? Satanás faz. Não é o irmão da sua direita nem da sua esquerda, mas Satanás pega a semente. É isso que pode estar acontecendo. Você sabe por que você dorme no culto, todo culto, meu irmão? Você sabe o que você tem desprezado? Você não sabe a responsabilidade que você tem e o peso de se ouvir? Você não sabe que maior juízo cairá sobre você porque você ouviu e não guardou? Você sabia disso? Você sabia da responsabilidade que tem, claro, alguém que ensina, mas também a responsabilidade que tem aquele que ouve e não compreende? Dorme no culto, vem no culto o ano inteiro, dorme todos os cultos, o ano inteiro. E daqui dá para ver quem está dormindo, não sei se você sabe, mas aqui a gente percebe quem está dormindo, quem não está. A vontade, eu falo isso com meus amigos mais próximos, a vontade que eu tenho é de parar o culto e chamar a atenção na hora. Eu ouvi isso de um grande homem, Roque Albuquerque. Ele estava dando um estudo de Apocalipse, ele viu um irmão dormindo, ele parou o culto, está gravado isso, você pode procurar lá no YouTube, está gravado. Ele parou o culto e falou o nome do irmão fulano, dormindo, irmão fulano. E eu tenho uma vontade enorme de fazer isso também. Enorme, eu me seguro, viu, irmão? Alguns anos atrás eu faria isso, os meus amigos mais próximos sabem disso. Alguns anos atrás eu faria isso. Hoje eu tenho mais paciência, eu relevo. Mas tem um outro ponto também, nós temos a inveja, nós temos também a hipocrisia. Sim, meus irmãos, os falsos mestres viviam uma vida hipócrita. Eles não viviam o que pregavam, o que ensinavam. E quando Jesus os corrigia duramente, eles fechavam o coração e se afastavam. Mesmo diante de uma repreensão do próprio Deus, do próprio Cristo, eles não aceitavam a correção. Como um coração que não aceita ser corrigido pode ter uma semente plantada em solo fértil? Impossível que isso aconteça também. Um outro ponto importante é a prepotência dos ouvintes. Esses falsos mestres, falsos escribas, saduceus, fariseus, eles eram prepotentes. Eles se achavam os melhores intérpretes da lei. E Jesus era acusado constantemente de viver quebrando a lei. Nós falamos sobre isso recentemente a respeito do sábado. Eles se achavam um cara. Bom, se eu me acho o maior mestre de todos, como eu posso ouvir o ensino de Jesus, meu irmão? Com o coração todo inflado, cheio de ego. Como que eu posso ouvir Jesus dizer as suas palavras e guardá-las no coração? Não dá. Eu posso ouvir o mestre dos mestres falando aqui, se eu for altivo, orgulhoso, egocêntrico, as palavras do Cristo não terão efeito nenhum nesse coração árido, igual ao meu. E um outro ponto, eles tinham um desejo terrível de assassinato. Eles queriam matar Jesus a todo tempo. Eles ouviam Jesus, não para aprenderem a respeito dele, mas para matá-lo. Sabe o que acontece com a gente, meus irmãos? Às vezes a gente quer matar aquele que está semeando. Às vezes não com as próprias mãos, mas como disse Jesus, se você desejar mal a alguma pessoa no seu coração, você já matou ela. Às vezes nós temos esse coração. Às vezes o nosso coração não é semelhante ao coração do solo fértil, um coração aberto, humilde, para receber o ensino de Jesus. Às vezes nós queremos matar aquele que está pregando. Nós nos fechamos com quem prega. Se for pastor, eu vou escutar. Quando eu chamo alguém aqui, é o fulano de tal. Não acredito que é o fulano. Não acredito que é o ciclano. O coração fecha. Por quê? Porque a gente não gosta. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma coisa é você não gostar da homilética. Uma coisa é você não gostar dos trejeitos, dos vícios de linguagem. Outra coisa, meu irmão, é você desprezar completamente a palavra do seu Senhor. Eu também tenho os meus pregadores preferidos. Quem não tem? Esse não é o problema, esse não é o erro. O problema é desprezar
a mensagem, a palavra, por causa de um coração envaidecido, por causa de um coração orgulhoso, por causa de um coração altivo. O que Jesus está demonstrando aqui é a fragilidade, a aridez, a pecaminosidade de um coração completamente diferente do coração que deveria ser. O coração de todos nós deveria ser esse solo fértil, humilde. Todo aquele que ensina a palavra do Senhor, seja com qual humildade for, simplicidade for, nós deveríamos ter o coração rasgado, aberto, para receber essa palavra. Esse sim deveria ser o nosso coração. Mas esse não é o nosso coração. Portanto, nós devemos lutar constantemente contra nós mesmos. Nós devemos lutar para derrubar esse ídolo que tanto se levanta em nossos corações. Nós não podemos viver assim, meus irmãos. Obviamente. Você não pode ter um coração cujo Satanás vai lá e rouba. O seu coração não pode ser esse. Nós precisamos ter a vida transformada pela palavra de Deus. E se você viver fechando o seu coração para todo expositor da palavra de Deus aqui, se você viver com inveja, com orgulho, com vaidade, com hipocrisia, mediante todo aquele que expõe aqui, meu irmão, você nunca será frutífero. Nunca será frutífero. Então, atenção para isso. Não deixe Satanás roubar a palavra de Deus em seu coração. Não deixe que isso aconteça. Verso de número 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O trecho aqui que diz, logo a recebem com alegria, são aqueles que crescem para cima e não para baixo, no sentido de se enraizar. Aqueles que recebem a palavra de Deus, eles crescem para cima. Aparentemente, eles são crentes alegres e felizes. Olha que interessante. Mas o que o texto vai dizer? Que esses que crescem para cima e não para baixo, não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Por causa da palavra. Esse trecho é importante porque se tem a ideia de que nós somos perseguidos pelo que ensinamos, mas não é só isso, ok? Nós somos perseguidos não só por aquilo que nós ensinamos, por aquilo que nós expomos da palavra de Deus, mas por aquilo que nós vivemos da palavra de Deus. Portanto, não se refere somente aos ensinos, mas também à vida prática do cristianismo. E esse trecho é muito interessante também. Perceba se é ou não é o seu coração agora. Por quê? Porque existem muitos crentes, sonda o seu coração e agora, viu, irmão? Existem muitos crentes que vivem de aparência e negam completamente a eficácia do cristianismo na vida. Será, meu irmão, que o cristianismo compensa mesmo? Tem um memezinho, né? Ah, não compensa. Será que compensa? Será que viver cristianismo compensa? Será que sofrer por causa da justiça compensa mesmo? Ou será que eu olho para as coisas ao meu redor e começo a comparar as aflições? Não, não compensa. Talvez você pense assim, não compensa sofrer por amor a Jesus nessa causa aqui. Ou talvez não compense sofrer por Jesus numa causa acolá. Será que ser ridicularizado por ser santo compensa? Às vezes você tem aqueles amiguinhos do trabalho e você nega algumas coisas por causa do cristianismo, aí você escuta uma piadinha, é crente. Não pode, é crente. Não pode transar antes do casamento, é crente. Aí você se sente ridicularizado, aí você começa a pensar, será que compensa mesmo? Será que não compensaria eu perder a minha virgindade nesse mundo tenebroso, ao invés de guardar a santidade? Será que compensa mesmo deixar de mentir e falar só a verdade? Será que compensa fazer só o bem e ser ridicularizado? Será que compensa mesmo? Meus queridos irmãos, realmente você tem que fazer um cálculo. Realmente, para ser crente de verdade, você tem que fazer um cálculo, meu. Porque você vai perder muita coisa mesmo. O seu investimento é em outro lugar. Ajuntais tesouros no céu, Cristo vai dizer.
O seu investimento em outro lugar, realmente você vai perder muita coisa, realmente você vai sofrer muito, realmente você vai sofrer esse tipo de ridicularização com seus irmãos da igreja, realmente você vai sofrer esse tipo de coisa com seus amigos, seus pais, seus parentes. Quantas vezes eu já não fui chamado de santarrão? Minha mãe está aqui de prova. O João, quantas vezes primos que eu amo até hoje, amo muito, me chamam de santarrão. O João Paulo, o João Paulo é assim ou assado. Mas eu os amo mesmo assim, eu gosto de estar no meio deles, é sempre uma alegria. Mas irmão, existe um preço para você seguir a Jesus. Não dá para você amar seu pai e sua mãe mais do que o seu pai, Deus. Não dá para você amar o seu irmão e a sua irmã mais do que o seu irmão, Jesus o Cristo. Não dá para você amar mais a sua família do que a Jesus. Existe um preço. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. Eu vim separar pai de mãe, marido de esposa. Eu vim fazer essa separação. Por quê? Porque existe um custo, meu irmão. Seguir a Jesus Cristo exige custo. Tem um preço a ser pago. E realmente eu te convido a fazer uma reflexão sobre isso, porque se você não quer abrir mão da sua vida, dos seus desejos, do seu ego, meu irmão, procure outra religião. Procure outro ambiente religioso, porque o cristianismo não é o seu lugar. Não é o seu lugar. O cristianismo é para homens e mulheres que morrem diariamente por causa do seu Senhor. O cristianismo é para pessoas que pegam a sua cruz, pegam os falatórios, as injúrias, as injustiças. O cristianismo é para aquele que vai ser traído pelos seus amigos. O cristianismo é esse. Faz parte pegar a cruz, colocar nas costas e seguir Jesus rumo ao Gólgota, rumo à morte, rumo ao martírio, rumo à expressão vergonhosa de nudez. Sim, seguir a Jesus requer preço, existe um custo e é doloroso, mas esse não é o fim. Esse não é o fim. Seguir a Jesus tem um gozo eterno, meu irmão. Enquanto você peregrina aqui nessa terra de maneira dolorosa, você encontrará uma nova Jerusalém, uma nova Canaã, repleta de gozo, prazeres, felicidades e alegrias eternas. Isso aqui vai passar. Não se importe com isso não. Não se importe com as injúrias que você sofre. Isso aqui vai passar. Não se importe com as perseguições por causa da sua vida, do seu estilo de vida. Não se importe das caçoações, pessoas ficam caçoando de você. Não se importe com isso. Jesus, meu irmão, morreu sofrendo exatamente essas coisas. Mas não se importe, porque o paraíso, meu querido irmão, é logo ali. E não é você que vai até ele diretamente, é ele que vem. A Nova Jerusalém é aquela que vem do alto. O nosso Senhor é aquele que vem dentre as nuvens ao nosso encontro. É Ele que vem e esse dia se aproxima. Graças a Deus por isso. Verso de número 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Perceba, meus irmãos, que os cuidados desse mundo, o que são os cuidados desse mundo? Obviamente o texto continua dizendo, são as fascinações das riquezas e as demais ambições, é que ele generaliza. Portanto, esses são os desejos temporários que se tornam primários e, portanto, pecaminosos, porque são colocados no lugar de Deus e na busca pelo seu reino e sua justiça. Atenção, porque quando a palavra de Deus ela é semeada perto de espinhos, e aqui Jesus ele enfatiza bem que os desejos do mundo, essas seduções das riquezas são espinhos, e você sabe que espinho fere, espinho sufoca, como diz a parábola. Portanto, meu irmão, cuidado, porque talvez esse seja o seu coração. Você está na igreja, de repente você percebe uma vocação sua, você entende que Deus está te chamando para algum lugar, você recebe um chamado de Deus, e num dia você está, glória a Deus, recebi um chamado, entendi,
Entendi que agora eu serei pastor. Não, agora eu vou comprar livro, eu vou fazer isso, eu vou estudar. Não, eu sou um missionário, eu vou para a rua. Agora a minha intenção é evangelizar todo mundo. Aí no dia seguinte você fala assim, poxa vida, eu queria abrir uma empresa, rapaz. E na verdade eu queria ficar rico. Eu vou pesquisar aqui, qual que é o setor na nossa cidade que tem menos empresas, né? Quem sabe? Num dia quer ser pastor, no outro quer ser empresário e ganhar o mundo. Num dia quer ser missionário, no outro dia quer ir para, sei lá, para Disney e quer mudar de estado, quer trabalhar em outro lugar. Meu irmão, as seduções das riquezas, as seduções deste mundo sufocam a palavra. Você, meu querido irmão e irmã, não pode ter um coração dobre. Deus não abençoa ninguém nesse sentido. Deixa eu abrir um parênteses. Quer dizer então, João, que eu não posso desejar ser um empresário? Não pode, meu irmão. Seja um empresário. Se este for a sua vocação, abençoe seus irmãos, gere muitos empregos, dê muita oferta para a igreja. Mas, meu irmão, eu estou falando para aquele que está extremamente dividido. Eu estou falando para aquele que tem o seu coraçãozinho cheio de espinhos. A palavra de Deus nunca frutificará num ambiente desse, meu irmão. Ou você foca no seu chamado, na sua vocação, ou você vai ser um empresário de sucesso para a honra e glória do Senhor. Os dois juntos não dá. Não dá para você conciliar as duas coisas. Então entenda muito bem o seu chamado e a sua vocação. Agora você, que é ludibriado constantemente, às vezes você acha que não tem um chamado pastoral, nenhum desses que são visíveis, mas um chamado você tem, e eu tenho, todos nós temos, que é o chamado de ser testemunha. Se as seduções dessa riqueza atrapalham o seu testemunho, saiba que a palavra de Deus tem sido infrutífera na sua vida. Você vai viver assim, altos e baixos. Nunca vai sair do mesmo lugar. Uma hora você está bem com Deus, outra hora você está mal com Deus. Uma hora você está bem com Deus, não frutifica, não cresce. Está bebendo leitinho até agora. Não vem comida sólida, não vem teologia, não vem estudo mais aprofundado, não vem nada, tá árido, tá seco, tá aquele negócio, aquela criança ressequida, tá doente, coração doente. Você precisa mudar seu coração, meu irmão. Você não pode viver assim. Deus não te colocou nesse mundo, que é um deserto, para que você satisfaça os desejos do teu coração pecaminoso. Deus te colocou aqui para que você satisfaça e cumpra o propósito e a vocação que Ele decretou para você. A sua vida, meu irmão, não é um acaso. Não é você nasceu para um acaso e Deus te chamou. Não, a sua vida tem um propósito e um sentido. Você deve abraçar esse propósito e esse sentido e seguir a sua vocação e cumprir a sua missão. É esse o sentido. O sentido primário não é se comprar casa, carro, ter seu negócio. Esse não é o sentido primário. Muito pelo contrário. Eu ouvi um pregador dizendo certa vez que essa é uma desculpa de Deus para que a missão fosse cumprida. Às vezes você é um empresário, glória a Deus por isso. Mas Deus te tornou empresário para que você cumprisse um propósito, uma missão dentro daquela empresa. Ser um ótimo empresário, pagar em dia suas contas, evangelizar, usar o meio para que o evangelho apareça, enfim. Portanto, meu querido irmão, não deixe que as seduções dessas riquezas deste mundo sufoquem a palavra do seu Deus. Você é responsável. Cuidado com esse seu coração, meu irmão. Cuidado com esse solo seu. Cuide, adube, trabalhe nesse solo, meu irmão. Porque se essa semente não cair em solo fértil, meu irmão, você não vai produzir o que deveria produzir. Você não vai cumprir a missão na qual você deveria cumprir. Atenção para isso. E por fim, verso de número 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Os que foram semeados em boa terra, eles estão sempre prontos para receberem a palavra de Deus. Aqueles que trabalham o seu coração estão sempre prontos para ouvir a palavra de Deus. Eles são sempre intencionais também na prática da palavra de Deus. Eles são sempre nutridos por Deus para frutificar. Sempre. Trabalhe o seu coração, meu irmão. Como? Eu te digo como. Orando mais,
lendo mais as Escrituras, jejuando mais. Você precisa buscar mais a Deus, para que o seu coração seja de fato arado, cuidado, adubado, para que ele se transforme de fato em um solo fértil, para que a palavra de Deus, que é a sua semente, frutifique no seu devido tempo. Jesus está ensinando essa parábola aqui e Marcos faz menção dela, porque ela é direcionada aos cristãos perseguidos em Roma. Jesus está falando, olha, sabe o meu ministério? Ouvintes de Roma. O meu ministério é assim, eu prego para todos. Os líderes não aceitam, o diabo vem e rouba. Tem aqueles que recebem com alegria, mas vêm as aflições e eles abandonam. Tem aqueles que recebem a palavra, mas os desejos do mundo a suprimem. Esse é o meu ministério. Esse é o ministério de Jesus, meu querido irmão. Esse não é o ministério do João. Sabe o que ele está advertindo para os seus ouvintes de Roma que estão sendo perseguidos? Que estão sendo injustiçados como Cristo foi? É exatamente isso. Vocês são perseguidos porque eu fui perseguido. Vocês estão sofrendo injustiça, perseguição por falsos líderes porque eu sofri. E não ache que o seu ministério, o ministério de testemunhar de vocês é infrutífero, porque existem 4 solos e somente 1/4 produz. Digamos que nessa igreja eu prego a mesma palavra, vocês recebem a mesma palavra, dominicalmente. Só que existem solos aí. E o que é terrível é saber que só 1/4, nem metade da igreja ouve como deveria ouvir. Mas o que traz consolo é que essa semente, um produz 30, 60 e até 100 vezes mais. Isso traz conforto. Muitos escutam a mesma palavra, muitos ouviram a mesma palavra de Jesus. Uns acharam ele chato, uns não gostaram do ensino, Satanás roubou. Outros gostaram, ficaram alegres, mas o calor do sol, as perseguições mataram. Outros receberam a palavra, mas começaram a ter um coração dobre, não queriam abrir mão das riquezas do mundo e de suas fascinações para ficar com Cristo. Mas outros receberam a palavra. E eu espero que o seu coração, eu espero que você responsavelmente cuide do seu coração para receber a palavra de Deus nesse solo fértil. Jesus é o exemplo de perseguição e sofrimento. João capítulo 15, eu finalizo, verso 20 e 21, o Cristo disse: lembrai-vos da palavra da semente, que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Fique de pé. Não tenha a palavra de Deus, a semente, roubada por Satanás, meu irmão. Não tenha. Não tenha um coração que recebe a palavra de Deus com alegria, mas as perseguições, as zombações deixam essa palavra infrutífera e ela morre. Não tenha um coração, não tenha um solo como o solo cheio de espinhos, cuja palavra de Deus é suprimida pelo coração dobre, pelos desejos pecaminosos deste mundo. Mas tenha um coração, meu irmão, arado, cuidado para receber a palavra de Deus. Não olhe para o semeador. Não olhe para o semeador. Não olhe para mim, meu irmão. Não olhe para quem prega aqui na frente. Olhe para o seu coração. Se você trabalhar o seu coração, arar e cuidar dele, toda a palavra, não importa de quem ela venha, será uma palavra, uma semente boa que cai em um solo fértil. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não erra, ela não tem contaminações nenhuma, ela não é modificada. A palavra de Deus é a verdade. E eu espero que o seu coração, a partir de hoje, comece a ser arado para receber essa palavra. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, como bom pastor que é, como o semeador. Pai, em nome de Jesus,
nos dê frutos, ó Deus, nos faça frutificar, nos plante, ó Deus, rumo a ribeiros d'água, ó Deus, nos nutra com a Tua palavra. Não deixe, ó Deus, que o orgulho, que a vaidade, ou como esses mestres, os fariseus, invejosos, hipócritas, tinham um sentimento de assassino. Meu Pai querido, não deixe que o nosso coração seja trabalhado pelo diabo nesse sentido. Em nome de Jesus, nos dê mais humildade, nos deixa, Deus, ter um coração aberto para o ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos dê condições, ó Deus, de trabalhar esse coração. Em nome de Jesus, Tu és o mestre, Tu és aquele que faz as melhores cirurgias cardíacas. Tira esse coração de nós, ó Deus, esse coração doente, nos cure, nos sara, para que o Teu nome seja mais glorificado, mais exaltado, para que nós, ó Deus, possamos de fato amar uns aos outros como convém. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que eles só reconhecerão que nós somos Seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Portanto, nos ajude. Não deixe, ó Deus, eu olhar para o meu irmão com um olhar pecaminoso, Senhor. Não deixe eu fazer esse tipo de juízo, mas pelo contrário, trabalhe no meu coração, que eu possa ouvir pacientemente aquele que semeia, pois ele semeia a Tua palavra. Me ajude, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude como uma comunidade, nos faça crescer, ó Deus, de maneira sadia. Em nome de Jesus Cristo. Não deixe essa semente ser roubada de nossos corações. Não deixe, ó Deus, as tribulações, as tristezas dessa vida secar essa semente. Não deixe, ó Deus, os desejos deste mundo, as seduções deste mundo, como espinhos, sufocarem a Tua palavra, para que ela seja infrutífera. Mas que a Tua palavra, Deus, venha cair em solo fértil. Nos ajude a arar, nos ajude a cuidar deste solo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Erga as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus o Pai e as doces consolações do Espírito sejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.